Então, pessoal, a gente vai fazer a correção daquele exercício, né, que foi dado em sala, para que vocês possam aí, né, tirar as suas dúvidas com relação a ele. Então, o exercício é o seguinte: considere duas cargas Q1 e Q2, Q1 de 4 microcoulomb e Q2 de menos 3 microcoulomb. Calcule a força que atua sobre essas cargas quando separadas por uma distância de 5 centímetros. Bom, para a gente calcular a força entre as cargas, a gente tem algumas expressões da eletrostática. Nesse caso aqui, nós vamos ter que escolher uma expressão que envolva o valor das cargas e que envolva a distância existente entre elas. Nessa situação, o ideal é que a gente utilize a chamada lei de Coulomb, né? F é igual a K, Q1, Q2, sobre D quadrado. Ou seja, nós temos aqui a constante eletrostática, a carga 1, a carga 2 e a distância que separa as cargas. Consequentemente, se a gente fizer a substituição dos valores que foram dados na questão e da constante eletrostática, nós podemos obter, portanto, a força que atua nessas cargas. Fazendo a substituição, a constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Você pode suprimir em suas contas as unidades. Multiplicado pela primeira carga. Qual que é a primeira carga? 4 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Repare que o micro, né? O micro corresponde à potência 10 a menos 6. A outra carga, que é 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb, micro, mais uma vez, tudo isso dividido pela distância entre as cargas, que é de 5 centímetros. Vale lembrar que 5 centímetros equivale a 5 vezes 10 a menos 2 metros, ok? Então nós vamos colocar aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 2 metros elevado ao quadrado. Alguém poderia perguntar, e o menos do 3? Bom, como aqui eu vou encontrar a força que atua entre as cargas, eu preciso saber apenas do módulo dessa força, né? Então, não há necessidade de colocar o sinal aqui. Mas se o sinal for colocado, não vai ter nenhum problema. Nós vamos encontrar uma força negativa, tá? Mas o que interessa é o módulo da força. E aqui a gente sabe muito bem, é possível prestar atenção, que as cargas são de sinais contrários. Quando nós temos carga de sinais contrários, nós temos uma força atrativa. Quer dizer, a força que age numa carga é num sentido, a que age na outra é no sentido contrário. Então, a gente já sabe disso. Não há necessidade de envolver sinais na expressão da lei de Coulomb. Conclusão. Vou suprimir as unidades aqui agora no restante do cálculo, para ficar mais tranquilo. Então, nós vamos ter 9, que multiplica o 4, que multiplica o 3. As potências de 10, eu vou agrupar as de cima, todas elas. Nós vamos ter 10 a 9, 10 a menos 6, 10 a menos 6, vai ficar 9, menos 6 dá 3, 3 menos 6 dá menos 3. E embaixo nós vamos ter 5 ao quadrado é 25, vezes 10, menos 2 ao quadrado dá menos 4. Lembre-se que potência de 10 elevado ao quadrado, você pega o expoente da potência como sinal e multiplica pelo expoente que está aqui fora, né, do quadrado. Menos 2 vezes 2, menos 4. Bom, o resultado dessa conta, então, será 9 vezes 4, 36. 36 vezes 3 dá 108. Vezes 10 a menos 3, dividido por 25 vezes 10 a menos 4. Ok? Vamos consertar esse 4 aqui, né? O que é que vai ficar, então? É a hora da gente fazer literalmente a conta. Você vai pegar o 108 e vai dividir por 25. 108 dividido por 25 dá 4. Porque 4 vezes 5 dá 20, vão 2. 4 vezes 2, 8, com 10. Com 2, 10. Sobra, portanto, 8. Não é verdade?
Bom, 8 não divide por 25, a gente acrescenta uma vírgula, acrescenta um zero, 80 por 25 dá 3. 3 vezes 25, 75. Sobra, portanto, 5. 5 não divide por 25, acrescenta-se mais um zero. 50 por 25 dá 2. 2 vezes 25 dá 50. Logo, não sobra nada. Então, o resultado do 108 dividido por 25 dá exatamente 4,32. As potências de 10, você conserva a base, pega o expoente de cima, menos 3, e subtrai o expoente de baixo, menos 4. Então veja, eu peguei o expoente de cima, menos 3, e estou subtraindo o expoente de baixo, menos 4. Isso aqui vira menos 3, veja que menos vezes menos vira mais. E aí nós temos menos 3 mais 4. Menos 3 mais 4 dá exatamente mais 1. Então isso aqui é 4,32 vezes 10 elevado a 1 newton. Essa aqui é, portanto, a intensidade, ou seja, o módulo da força que age nas duas cargas, Q1 e Q2, quando elas estão separadas por uma distância de 5 centímetros. Caso você queira tirar essa potência de 10, 10 elevado a 1 é 10. Então a gente pode expressar essa resposta, né, esse resultado, como sendo F igual 4,32 vezes 10 dá 43,2 newtons. Essa também é uma resposta para esta questão. E é uma resposta correta, ok? Então vejam, a força que age entre as cargas tem esse valor que aqui está, beleza? Então tá ok. Bom, a segunda parte dessa questão pede o seguinte, né? Calcule o módulo do campo elétrico criado por cada uma das cargas em um ponto localizado a 10 centímetros de distância delas. Bom, então as cargas são Q1, 4 e Q2, menos 3 microcoulomb. Deixa eu escrever essas cargas aqui para a gente não esquecer. Então, a carga Q1 vale 4 microcoulomb e a carga Q2 vale menos 3 microcoulomb. Repare que eu estou pedindo aqui o módulo do campo elétrico, o valor dele, a intensidade dele. E note que a distância agora é 10 centímetros. 10 centímetros corresponde a 10, né? 10 centímetros é 10 vezes 10 a menos 2 metros. 10 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1 metro. Beleza? Então vamos calcular o campo elétrico. Como que eu calculo o campo elétrico criado por uma carga em um ponto? Existe uma expressão específica para isso. A expressão do campo criado por uma carga em um ponto é essa aqui, ó. O campo elétrico da carga 1 é a constante eletrostática K, o valor da carga que cria o campo, no caso a carga 1, dividido pela distância do ponto até a carga elevado ao quadrado. Repare que parece muito com a lei de Coulomb. Está faltando aqui o Q2, né? Que nós usamos no cálculo aqui de cima. Olha, na lei de Coulomb tem K, Q1, Q2 sobre D2. No campo elétrico você utiliza uma carga apenas, aquela que cria o campo. Então, nesse caso, substituindo os valores, a constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado por coulomb quadrado. O valor da carga 1, que é 4 microcoulomb, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Isso tudo dividido pela distância ao quadrado, que é 1 vezes 10 a menos 1 metro, elevado, portanto, ao quadrado. Para simplificar as contas aqui, rapidamente eu vou ignorar as unidades, tá ok? E nós vamos, então, realizar a operação que está descrita aqui na nossa expressão. Quem que é o campo elétrico da carga 1? O campo elétrico da carga 1, 9 vezes 4, 36. As potências de 10. 10 a 9, 10 a menos 6, 9 menos 6, 3. 1 ao quadrado, 1. 10 a menos 1 ao quadrado, pega o expoente da potência, menos 1, e multiplica pelo quadrado, que é o 2. Menos 1 vezes 2, vezes 10 a menos 2. Então, reparem que ficou 36 dividido por 1, é 36.
10 a 3, 10 a menos 2, você pega o expoente de cima, 3, subtrai o expoente de baixo, menos 2. O resultado dessa conta é 3, menos vezes menos vira mais, 2, portanto, 5. Então nós temos que o campo elétrico é 36 vezes 10 elevado a 5. Unidade de campo elétrico é o Newton por Coulomb. Essa resposta é o valor do campo elétrico criado pela carga Q1, mas essa resposta, esse valor não pode ficar, né? Porque nós temos aqui na frente da potência um número que está acima de 10. Isso não pode, então nós vamos ter que adequar essa resposta. Então o campo elétrico da carga 1, ele vai passar a valer 3,6. Repare que eu estou fazendo 36 virar 3,6. Portanto, o número que está na frente da potência está diminuindo, né? Ele está diminuindo. O que nós vamos fazer? Para compensar isso, nós vamos ter que aumentar a potência. Como ele diminuiu uma casa, nós vamos ter que acrescentar uma casa na potência. Então, nós vamos ter aqui uma potência de 10 elevado a 6 Newton por Coulomb. Esta aqui é a resposta adequada para o módulo do campo elétrico criado pela carga Q1. Ok? Vale lembrar também que existe uma outra unidade para expressar campo elétrico, que é o volt por metro. Você pode usar qualquer uma delas, visto que as duas unidades são absolutamente iguais. Entretanto, aqui nesse caso, é interessante deixar Newton por Coulomb, porque esse Newton está vindo aqui da constante eletrostática. Quando a gente cancela o metro quadrado com metro quadrado, 1 Coulomb com 1 dos Coulomb, vai sobrar aqui o Newton por Coulomb. Então, quando for utilizada essa expressão, é interessante deixar a resposta em Newton por Coulomb e não usar, então, o volt por metro. Mas pode? Pode. As duas coisas são idênticas. Ok? Agora a gente vai calcular, né, o campo criado pela carga elétrica Q2. Quem é o campo da carga Q2? É o K. Agora a carga que cria o campo é a Q2. A distância até a carga ao quadrado. Bom, o K, como nós já colocamos, 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. O valor da carga Q2 é 3 microcoulomb, portanto 3 vezes 10 a menos 6. E a distância é 1 vezes 10 a menos 1 metro elevado ao quadrado. A carga em coulomb, né? Bom, o que acontece aqui? Veja bem, eu não coloquei o sinal negativo da carga Q2. Por quê? Porque eu estou calculando o módulo do campo elétrico. Mas se eu tivesse suprimido a palavra módulo, calcule o campo elétrico criado por cada carga, era interessante eu colocar aqui o sinal de menos, para dizer que o sentido do campo elétrico da carga negativa é contrário ao sentido do campo elétrico da carga positiva. Se o campo elétrico da carga positiva é positivo, indicar sentido contrário, a gente indica com troca de sinal. Então, de fato, o campo elétrico da carga E2 tinha que dar negativo. Beleza? Mas como aqui eu estou calculando apenas módulo, não vamos preocupar com isso não. Então, quem vai ser o E2? O E2, ele vai valer 9 vezes 3 dá 27, potências de 10, 9 menos 6, 3. Embaixo, 1 ao quadrado é 1, 10 a menos 1 ao quadrado vai virar, como nós já fizemos acima, né? 10 a menos 2, menos 1 vezes 2. Logo, o que nós vamos ter aqui, né? 27 dividido por 1 é 27 mesmo. 10 a 3 dividido por 10 a menos 2, pegue o expoente de cima e subtraia o expoente de baixo. 3 menos menos 2 vira 3 mais 2, que dá, portanto, 5. Então, nós temos aqui 5 Newton por Coulomb. Mais uma vez, eu chamo a atenção de todos que essa resposta não pode ficar, porque o número que está na frente da potência está maior do que 10. Vamos adequar a resposta. Então, vou pegar o 27 e vou transformá-lo em 2,7. Veja que o 27 diminuiu, virando 2,7. Então, eu vou aumentar a minha potência de 10. Como eu coloquei uma casa depois da vírgula, eu vou acrescentar aqui na minha potência de 10 uma casa, que vai se virar, que vai se tornar, né, 10 elevado a 6 Newton por Coulomb. Essa aqui é, portanto, o valor, né, do módulo
do campo elétrico criado pela carga Q2. Então nós temos aqui, ó, a letra B resolvida, né? O campo elétrico da carga 1 é 3,6 vezes 10 a menos 6, vezes 10 a 6, e o da carga 2 é 27 vezes 10 elevado a 6. Ok? Bom, vamos para a letra C, né? Considere que as cargas Q1 e Q2 sejam arranjadas como está mostrando aqui, ó. Né? Você tem a carga Q1 à esquerda, a carga Q2 à direita. No meio dessas cargas nós temos um ponto. Esse ponto está a 10 centímetros da carga Q1 e a 10 centímetros da carga Q2. O que eu quero? Eu quero que você represente o campo elétrico de cada uma das cargas no ponto P. Para fazer isso, eu vou usar cores diferentes, tá ok? Então, por exemplo, eu vou representar o campo da carga Q1 com a cor verde, beleza? Então vamos lá. Como é que vai ser a representação do campo elétrico criado pela carga Q1? Como a carga Q1 é uma carga positiva, o campo elétrico criado por ela no ponto P tem que apontar para fora dela. Então nós vamos ter aqui, ó, apontando para fora da carga Q1, o campo elétrico, o vetor campo elétrico da carga Q1. Ok? Então está aqui o vetor campo elétrico correspondente à carga Q1. Então veja, esse aqui vai ser o nosso campo elétrico E1. Para fazer o da carga 2, eu vou colocar um vetor azul. Então veja, a carga 2 é negativa. Então o campo elétrico criado por ela aponta para dentro dela. Então nós vamos fazer aqui no ponto, começando no ponto, um vetor que representa o campo elétrico criado pela carga Q2. Esse vetor aponta para a carga Q2. Então essa seta, essa flecha azul, corresponde ao vetor campo elétrico da carga Q2, ok? Então nós temos aqui o nosso vetor E2. Está aqui representado o campo da carga 1 e o campo da carga 2. Então essa primeira parte está pronta. Não mexo mais aqui. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o campo elétrico resultante no ponto P. Aí nós vamos ter que lembrar as chamadas operações com vetores. Como são as operações com vetores? Se você tem dois vetores, né? Se você tem um vetor A e um vetor B, e esses vetores, eles têm o mesmo sentido, ou seja, apontam para o mesmo lado, o resultante desses vetores é dado pela soma dos módulos desses vetores. Quer dizer, o módulo resultante é dado pela soma dos módulos dos vetores, a soma dos valores dos vetores. Se os vetores são opostos, quer dizer, se você tem um vetor A, né? E aqui você tem um vetor B, contrário, oposto ao vetor A, o módulo do vetor resultante é dado pela diferença do módulo dos vetores. Você pega o vetor maior e subtrai o vetor menor, ok? Então nesse caso aqui está claro que os vetores estão para o mesmo lado, ou seja, que eles têm o mesmo sentido. Então para me achar o campo elétrico resultante, eu vou ter que utilizar essa primeira situação que eu acabei de apresentar aqui, né? Ou seja, o campo elétrico resultante é dado pelo E1 somado com o vetor E2. Logo, o que nós vamos ter? Que o campo elétrico resultante no ponto P é o valor do campo elétrico criado pela carga 1, que nós calculamos aqui em cima, 3,6 vezes 10 a 6, não é isso aí? Então você vai ter aqui, ó, 3,6 vezes 10 elevado a 6 Newton por Coulomb. E nós vamos somar isso com o vetor E2. Quem que é o vetor E2? O módulo do vetor E2. 2,7 vezes 10 a 6. Professor, uma pergunta. O campo não é criado por uma carga negativa? Sim. O campo não é negativo? Sim, é. Mas o que significa o campo ser negativo? Porque ele tem sentido contrário ao campo da carga 1. E veja que isso já está representado aqui, ó. Ô professor, mas aqui o senhor está falando que os campos têm menos sentido. Sim, tem. Na minha representação eles vão ficar com o mesmo sentido. Mas veja, o campo E1 aponta para fora da carga.
que é o campo da carga positiva, para fora. O campo E2 aponta para dentro da carga negativa. Um campo é para fora, o outro é para dentro. Eles têm sentidos opostos. Agora, na condição que foi dada, esses dois vetores, eles ficaram com o mesmo sentido. Na representação, levando-se em consideração a natureza dos campos elétricos, eles ficaram com o mesmo sentido. Bom, para fazer a operação com vetores, eu vou obedecer à minha representação. Então, a minha representação mostra que os vetores têm o mesmo sentido aqui nessa situação. Logo, o vetor resultante é dado pela soma do módulo dos dois. Tá ok? Então, nesta situação, nós teremos aqui um campo elétrico resultante que é igual a 3,6 somado com 2,7. 7, 6 dá 13, vai 1. 1 e 3, 4 e 2, 6. Nós teremos aqui um módulo de 6,3 vezes 10 elevado a 6 Newton por Coulomb. Então, olha só, nós vamos ter este aqui, portanto, o módulo do vetor resultante que acontece aqui no ponto P, situado entre as cargas Q1 e Q2. Ok? Então, esta é a operação a ser feita. Beleza? Para continuar, nós vamos calcular aqui, então, quanto vale o potencial elétrico criado por cada carga naquele ponto P que está aqui, ó. Tá? O potencial elétrico. O potencial elétrico, ele é dado pela seguinte expressão. V é igual a KQ sobre D. No caso, o potencial da carga 1 é a carga Q1 sobre D. Repare que não tem o quadrado. A expressão é muito parecida com a do campo elétrico. Só não tem o quadrado do D. Então, se a gente fizer a substituição dos valores, o K vale 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. A carga Q1, 4 microcoulomb, é 10 a menos 6 Coulomb. A distância 10 centímetros é 1 vezes 10 a menos 1 metro. Repare que aqui nós não temos o quadrado, tá ok? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que o potencial da carga 1, o potencial criado no ponto P pela carga 1, 9 vezes 4 dá 36, potência de 10, 9 menos 6 dá 3, embaixo, dividido por 1 vezes 10 a menos 1. Reparem que vai ficar 36 por 1 é 36, potência de 10. Pegue o expoente de cima e subtraia o expoente de baixo. 3 menos 1 vai virar 3 mais 1. E isso vira 4. Então, nós temos 10 elevado a 4. Bom, o potencial é dado em volt. O que é o volt, na verdade? Se você cancelar esse metro com o metro daqui, o Coulomb com Coulomb, vai ficar Newton por Coulomb vezes metro. Newton por Coulomb vezes metro é a mesma coisa que volt. Beleza? Então, nós temos aqui 36 vezes 10 a 4 volts. Essa é a resposta do potencial criado pela carga 1. Mas como o número que está na frente da potência é maior que 10, nós vamos ter que adequar essa resposta, né? Ou seja, o potencial da carga 1 vai virar 3,6. Veja que 36 virou 3,6. Portanto, ele diminuiu. Nós vamos compensar essa diminuição do 36 por 3,6 pelo aumento do expoente da potência, que é 10 a 4. Vai passar, portanto, a 10 a 5 volt. Então, esse aqui, ó, 3,6 vezes 10 a 5 volt é o potencial elétrico criado no ponto P pela carga 1. Vamos calcular então agora o potencial elétrico criado no ponto P pela carga 2. Quem é o potencial? É o K, a carga que cria o potencial, o Q2, dividido por D.
Nós teremos aqui então o 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. A carga Q2, aqui é obrigatório colocar o sinal, porque o potencial não é uma grandeza vetorial, ele é uma grandeza escalar, ou seja, ele não tem direção e sentido, ele só tem módulo. Então, no caso do potencial, é necessário colocar o sinal. Menos 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb sobre a distância, que é de 10 centímetros, ou seja, 1 vezes 10 a menos 1 metro. Resolvendo essa expressão, nós vamos encontrar que o potencial vai ser 9 vezes menos 3, menos 27. 10 a 9 menos 6 dá 10 elevado a 3, dividido por 1 vezes 10 a menos 1. E aí nós vamos ter então que o resultado dessa conta é menos 27 vezes 10. Pegando a expoente, né? 3 menos 1, nós vamos ter 3 mais 1, que vai dar exatamente 4. Então 10 elevado a 4, unidade de potencial é o volt. Como nós temos aqui um potencial de 27 vezes 10 a menos 4 volt negativo, nós temos de novo que o número que está na frente da potência está maior do que 10. Então nós vamos adequar a resposta, transformando-a em menos 2,7 vezes 10. Veja que o 27 para virar menos 2,7, ele diminuiu. 27, 2,7 diminui. Para compensar a diminuição do número, nós vamos aumentar a potência para 5. E aí nós temos então que o potencial criado pela segunda carga é de menos 2,7 vezes 10 a 5 volt. Então nós temos aqui os dois potenciais, o da carga 1, o da carga 2. Repare que eu quero que na letra E você calcule o potencial resultante. Pessoal, calcular o potencial resultante não tem que olhar nada, é simplesmente pegar os potenciais e somar. Então, no caso, para calcular o potencial resultante, o V resultante, é só pegar o potencial de cada carga e somar um com o outro. Então, no caso, nós teremos o potencial da carga 1, que é 3,6 vezes 10 a 5. Então, você tem 3,6 vezes 10 elevado a 5 volt. E eu vou somar isso com o potencial da carga 2. Menos 2,7 vezes 10 a 5 volts. Tá ok? Somando esses dois potenciais, o que nós vamos obter? Nós vamos obter um potencial resultante que vai ser, veja que mais vezes menos é menos. Então, vou ter que pegar 3,6 e subtrair 2,7. Então, 7. 6 menos 7 não é possível, então vou tirar 1 daqui, né? 16 menos 7 vira 9, tirei 1 daqui, sobrou 2 menos 2 dá 0. Então nós vamos ter que a resposta é 0,9 vezes 10 elevado a 5 volts. Esse é o potencial resultante. Note que aqui aparece um 0,9. 0,9 não pode ficar na frente de potência de 10. Nós vamos adequar a resposta, né? O potencial resultante vai virar, então, 9,0 vezes 10 elevado a... Veja que 0,9 virar 9, o 0,9 aumentou. Quando o número que está na frente da potência aumenta, a gente reduz para compensar a potência. Então, como eu estou crescendo esse número uma casa, nós vamos diminuir na potência uma casa. Então, nós vamos ter aqui um 9 vezes 10 elevado a 4 volts. Esse aqui é, portanto, o valor do nosso potencial resultante criado pela carga Q1 e Q2 no ponto P localizado entre as duas cargas. Tá ok? Então essa aí, pessoal, é a resolução do primeiro exercício, a primeira questão que foi passada no quadro na nossa sala durante a nossa aula. Beleza? Então é isso aí. Agora nós vamos resolver o próximo.